ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do programa ABC Marketing e Saúde. Como você sabe, o nosso encontro semanal para debatermos assuntos importantes da área de marketing e comunicação voltados para o setor da saúde, aqui pela VESA TV. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, porque quando nós falamos de profissionais de marketing, obviamente a gente já pensa no estresse, na correria, no dia a dia, na pressão que a gente tem, na autocobrança que nós temos, né? A área de marketing sempre é envolvida muito com isso. Muito se falava assim, tem hora para entrar, não tem hora para sair. E o tema de hoje é muito interessante para você, que assim como eu é um profissional de marketing, porque a gente vai falar de autocobrança e ansiedade, o impacto na vida dos profissionais de marketing, claro, de comunicação. Nós sabemos, né, pessoal, que a nossa vida como profissional de marketing e comunicação é uma montanha-russa de emoções, né? E eu brinco assim de tentar o controle da ansiedade. Afinal, as demandas e a pressão por entregas e resultados é constante. Com isso, a nossa autocobrança excessiva, me encaixo nisso, e a ansiedade vem no pacote. Também me encaixo nisso, prejudicando não apenas a sua performance, mas também sua saúde e bem-estar. Bom, no programa de hoje nós vamos explorar como a autocobrança e a ansiedade se manifestam, os impactos que elas causam e, mais importante, como que a gente pode lidar com esses desafios. Para falar sobre este assunto, tenho a honra de receber a Paula Scorsato, que é terapeuta, consteladora e digital influencer. Paula, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa ABC Marketing e Saúde. Bom dia, Luciano. É um prazer estar aqui com vocês e falando sobre esse assunto que gera tanta polêmica e tanta discussão, enfim, tem os seus mistérios. Não, e olha, a hora que eu vi o tema, eu falei assim, eu me encaixo nisso, porque como profissional de marketing, a gente tem de fato uma autocobrança e vive ansioso, né? A gente, até quando lida com o cliente, a gente fala que uma das coisas é tentar controlar a ansiedade do cliente, mas tem a nossa também, que a gente fica sempre muito ansioso. Mas entrando no nosso tema, o que é exatamente essa autocobrança e como que ela se diferencia da busca saudável por uma excelência? Até que ponto isso é saudável, é tóxico? Como que é? É uma linha acho que muito tênue, né? Mas o que seria essa autocobrança? Essa autocobrança, como já disse, a autocobrança é uma pressão, geralmente muito excessiva, que as pessoas colocam nelas mesmas para atingir metas, cumprir prazos, fazer seu trabalho com perfeição e geralmente para superar expectativas. Só que essas expectativas são as próprias pessoas que colocam, né? E a gente tem uma ideia um pouco errada de que para nós sermos bons no que nós fazemos, para cumprirmos as nossas metas, nós temos que nos cobrar. E no momento que nós fizemos isso, a gente se torna refém do pior chefe que pode existir nesse mundo, que somos nós mesmos. Né? E quando a gente fala assim, da busca saudável, o que seria essa busca saudável? Seria o quê? Disciplina e autoconhecimento. Esse é o segredo para a busca saudável. Tem essa palavrinha que tu falou, excelência. Essa excelência ela gera também muita autocobrança. Por quê? Porque a perfeição leva à excelência. Só que uma coisa que nós temos que ter bem claro, e que geralmente a gente não tem, é que nós não somos perfeitos. Então, nós jamais seremos excelentes, porque nós não somos perfeitos. Mas isso aí a gente vai conversar daqui a pouquinho. Paula, tem um lance assim, eu, por exemplo, também sou muito perfeccionista. A gente talvez não saiba diferenciar ou até que ponto a gente está se autocobrando demais. Às vezes, é como você falou, a gente talvez seja o nosso pior chefe, a gente talvez a gente se cobre muito mais do que o próprio cliente, por exemplo, cobraria da gente. Será que chega um momento que a gente não percebe que a gente avançou o sinal da cobrança?
Chega, chega. Só que o que que nós somos, né? Eu sou terapeuta da experiência somática. O que que é isso? É corpo. A mente vai embora e fica o corpo, né? Porque tudo que nós vivemos, a gente guarda no nosso corpo. E vai trabalhando, trabalhando daqui para cima e não enxerga o corpo. Só que chega uma hora que tu tá ali trabalhando e você tem lapsos de memória, você fica batendo aquele pezinho embaixo da mesa, você fica ansioso, você fica com a respiração acelerada, com falta de ar. Então, assim, ó, tu vai tendo vários sinais que o teu dia a dia corrido, nas coisas que tu está fazendo, não fazem com que você perceba. E essa coisa saudável do não saudável é uma linhazinha muito tênue, que se você não tem o autoconhecimento, você deixa passar e depois a coisa faz assim, bum, chega no momento que você está ansiosíssimo, estressadíssimo, e o teu mundo parece que vira de perna pro ar. Ô, Paula, como que a autocobrança excessiva e ansiedade pode afetar a saúde mental e física de um profissional? E até eu queria relatar sobre isso, porque obviamente aqui nós somos uma comunidade de marketing e comunicação e talvez a pandemia possa também ter influenciado um pouco nisso que eu vou falar e até acelerado um pouco, mas especificamente na nossa área de marketing e comunicação, em especial até na área das agências, o que a gente viu ou o que a gente vê de colaboradores, gestores com problema de saúde mental é uma grandeza, coisa que eu nunca tinha visto em muito tempo. É óbvio, é um ambiente competitivo, tem muita pressão, tem muita cobrança, talvez aí também a autocobrança e a ansiedade. Mas como que essa autocobrança que a gente acaba fazendo, como você diz, em nós mesmos, excessiva, e essa ansiedade que a gente acaba tendo, afeta a nossa saúde mental e física? A gente perde a capacidade que nós tínhamos de tomar decisões, de resolver os conflitos, a gente começa a ter dor de resolver assim, coisas que você tirava de letra, hoje te amedronta, você se retrai, a gente começou a ficar ter mais um distanciamento social, a gente começa a duvidar das nossas possibilidades, da nossa capacidade, a gente se desorienta. E a gente tem muitos problemas digestivos também, né? Porque o que o corpo faz? Tudo que o corpo não consegue absorver, organizar, ele fica aqui, né? Ele engole, mas não digere. Então, a gente tem muito isso. Quando a gente fala disso... A gente paralisa em algumas situações. Você está falando acontece situações que você já está... Você está falando aí de alguns sintomas, né? Que a gente pode... Que identifica que a gente está passando do limite, é isso? Uhum. Porque não tem coisas assim que você tirava de letra, eu tiro de letra, e chega um momento que você se vê naquela mesma situação, e aí? O que eu faço agora? Eu sento para produzir, não consigo produzir que nem eu produzia, eu tenho metas e não consigo atingir essas metas que talvez antes eu conseguisse. Então, assim, ó, a autocobrança, ela é muito, muito, muito prejudicial. Paula, óbvio que, como você falou, a autocobrança é nossa, né? E aí talvez cada um tenha um nível de autocobrança, né? Individual de cada ser humano. Mas o ambiente de trabalho influencia nisso? O ambiente que a gente está vivendo pode aumentar, ou vamos dizer, até a intolerância dessa autocobrança, essa autocobrança ainda ser maior em virtude do ambiente que a gente está? O ambiente pode influenciar a nossa mente nessa autocobrança que daí vai gerando, por exemplo, a ansiedade?
Sim, principalmente assim, porque a gente tem a tendência de se comparar com os outros, né? E o que eu falei antes no começo, que a gente tem que, para ter uma convivência saudável e ter nossas metas batidas, enfim, sermos melhor no nosso trabalho, nós temos que ter o autoconhecimento. Então, quando você trabalha com pessoas, a gente tem a tendência a se comparar. Né? Também tem a pressão dos nossos superiores, talvez metas que a gente, por não se conhecer, acha que podem ser cumpridas, e quando a gente começa a fazer o trabalho, a gente vê que talvez não esteja nas nossas capacidades, isso não tem problema nenhum, né? Por isso que eu falo que a base de tudo é o autoconhecimento. Você não tem comparação, você sabe os seus limites, e você sabe até onde você pode ir. Ô Paula, mas eu vou te fazer uma pergunta talvez assim um pouco... não é mais difícil, mas talvez mais complicado. Quando que a gente percebe que a gente está passando do limite? A gente consegue perceber que a gente está se autocobrando demais e que a gente está ansioso? É uma coisa que... O que leva a gente... Óbvio que você falou de alguns sintomas que a gente pode ter, que aí até se retrata talvez em sintomas mais físicos, mas a gente consegue perceber, ou alguém que chega pra gente e fala, cara, você tá acelerando demais, ou tá ansioso demais, você tá se cobrando demais. A gente consegue ter essa noção de que a gente passou o sinal ou não? Você fala do autoconhecimento, né? Eu tô te perguntando sobre isso, do autoconhecimento. Será que a gente percebe isso? Por isso que eu falo que o autoconhecimento é primordial. Porque você vai ver que você está reclamando bastante, que você está cansado, que você está insatisfeito, que você fica pensando mais no futuro, e se der errado, você fica pensando, criando expectativas, né? Quando a gente cria muita expectativa, isso é ruim. E quando vê, você está pensando lá na frente, está criando expectativa o que é? É o estar lá no futuro, e daí eu crio expectativa, só que quando esse futuro chega, ele pode ser que nem eu pensava, e ele pode não ser que nem eu pensava. Então, quais que são os principais sintomas que você tem que tentar perceber? Se eu estou reclamando demais, se eu estou pensando, pode dar errado, se eu estou fazendo comentários negativos sobre mim mesmo, a pessoa vai falar, mas eu não tô legal, e eu não tô fazendo um bom trabalho, eu queria ter feito isso e não fiz. Então, são pequenas coisas que você repete no seu dia a dia que você tem que tomar consciência. Se eu tô mais agitado, se eu sento e conseguia fazer um texto, né? Fazer uma pauta, agora eu tô demorando mais, eu tô achando dificuldade. Então, são pequenos sinais que o autoconhecimento leva. Fora que o seu superior, né, pode perceber, os seus colegas de trabalho podem perceber e podem te falar. Mas se você tem que estar atento. Perfeito. Claro, se outra pessoa, é mais fácil outra pessoa vir e te falar, se é uma coisa muito gritante, né? Mas com certeza, o mais básico de você notar que você tá com essa sobrecarga, que você tá com essa ansiedade, que você não tá legal, é quando você percebe que nada tá bom. Eu não gosto disso. Mas o teu chefe, teu colega, mas tá bom. Não, mas não tá bom. Quando você tá insatisfeito. Entendi. Isso é um ponto... A insatisfação... Isso é um ponto legal, né? Pra gente perceber, a gente vira meio reclamão, né? Vira meio, até, vamos dizer assim, pessimista, né? Tudo tá errado, nada tá bom, né? Já pode ser um bom sinal. Bom, a gente tá chegando ao final do nosso primeiro bloco, a gente vai para um rápido intervalo, e eu vou deixar já uma pergunta aqui para você, para quando a gente voltar pro segundo bloco você responder. A autocobrança leva a ansiedade ou a ansiedade que leva a autocobrança, ou são as duas coisas? A Paula responde pra gente depois do intervalo. A gente volta já.
Estamos de volta com o programa ABC Marketing e Saúde, hoje falando de um tema muito importante sobre a autocobrança e ansiedade e como isso impacta a vida de nós profissionais da área de marketing e comunicação. No final do primeiro bloco, deixei uma pergunta para Paula, aquela brincadeira do Tostines, né? Se é fresquinho porque vende mais ou se vende mais porque é fresquinho. Ô Paula, a autocobrança que leva à ansiedade ou a ansiedade que leva à autocobrança ou um pouco das duas coisas? A autocobrança leva à ansiedade. Quando a gente fala disso, a gente nem percebe que a gente está se tornando ansioso demais, conforme a gente vai cobrando, a gente começa a ter todos esses sintomas e se tornar mais ansioso. E aí eu pergunto, se isso leva à impaciência, à inquietude, é por aí? Tem pessoas que têm a tendência de personalidade de ser mais acelerada, de se cobrar mais, tá? Que já vem com a bagagem, né, que essa pessoa traz. Mas, geralmente, assim, ó, pensa você está de férias e não tem nada para fazer. Você tem que estar lá, ou numa praia, enfim, em casa, onde você estiver, não tem nada para fazer, não tem compromisso, só estar de férias. É muito raro que essa situação vai te causar uma ansiedade. Porque eu não tenho compromisso, eu posso ficar deitado, eu posso passear, mas quando você volta de férias, dessas férias, e você vai para o seu trabalho, e você começa a fazer as suas atividades, o que acontece? Eu me torno ansioso, porque eu vou me cobrar, tenho uma autocobrança. Não sei se me fiz entender. Entendi, então, mas assim, então, quer dizer, a ansiedade vai surgir em virtude dessa autocobrança, né? Não é em virtude de sermos ansiosos que vamos nos cobrar mais, né? E aí eu te pergunto, essa coisa de autocobrança levar à ansiedade, quais são algumas estratégias eficazes para a gente gerenciar uma situação como essa? A hora que a gente está se cobrando demais, tem essa ansiedade exacerbada, tem os sintomas que você citou ali no primeiro bloco. Como a gente gerencia essa situação? Primeiro, organizando a nossa rotina. Por isso que a disciplina é tão importante. Temos que organizar nossa rotina, nós temos que ter um tempo de descanso, fazer atividades relaxantes, atividades ao ar livre, coisas que nos dão prazer. Encontros sociais, ter metas, fazer tudo que eu possa ser feito sem grandes esforços, de maneira mais leve, tratar-se como amigo. Você tem que pensar assim, ó, eu cobraria um amigo que nem eu estou me cobrando? Quando a gente se trata como amigo, a gente costuma ser mais leve conosco, né? E a gente tem que fortalecer também muito nossos pontos fortes. Eu sempre falo para os meus pacientes que quando você sabe até onde você pode ir, como é a tua personalidade, o que você gosta mais da tua aparência, o que faz você se sentir melhor, as tuas competências, você consegue administrar melhor a tua ansiedade, porque você sabe até onde você pode ir. Então eu sempre faço um exercício assim, ó, senta e anota o que você mais gosta na sua personalidade, na sua aparência, no seu modo de ser, no seu modo de trabalhar, o que você mais gosta. Ah, então eu gosto disso, disso, disso. E deixe no lugar que você sempre enxergue. Essas coisas vão fazendo com que você perceba os seus limites, que você se conheça e você comece a relaxar, não fique mais tão ansioso. São exercícios simples e outra coisa assim, ó, fácil de executar, que não te exige uma grande plano, projeto, é você com você mesmo. Isso não te gera ansiedade.
Ô Paula, você falou aí, né, dessa questão de você com você mesmo. Na área de marketing a gente trabalha muito em equipe. Até como exemplo a gente fala aí das duplas de criação, ou na área de live marketing, na área de produção. E o que fazer quando, por exemplo, você não está se autocobrando demais, não tem ansiedade, mas o teu parceiro está se cobrando demais, está muito ansioso e interfere no resultado do trabalho da equipe? Ah, daí você diz, peraí. Não, uma... você, ó, Não dá para puxar para você o problema dele, né? não, cada um tem com os seus problemas, né? Que nem dizem. Mas você pode colaborar. O que acontece? Você pode. Isso é que é muito importante a gente fazer, é trocar experiências. Né? Nessa troca de experiência, a gente consegue olhar o outro como o outro realmente é. Né, com seus defeitos, com as suas qualidades, até onde eu tenho que ir, até onde que eu posso parar, porque eu não preciso me comparar com esse, eu não preciso me comparar com esse, então eu posso relaxar, eu posso fazer a minha parte, até onde eu sei que eu posso ir, eu sei que o outro vai fazer a parte dele, até onde o outro pode ir. Essa coleguismo, essa parceria, essa troca ajuda muito nesses momentos quando a gente tem essas duas pessoas de personalidades diferentes. Entendi. Ô, Paula, e a abertura, né? A abertura de também. Falar. Agora, eu vou te fazer uma pergunta que eu até imagino a resposta, mas eu acho que é importante, porque todo mundo fala que a gente é um só, né? Como ser humano. E é difícil a gente, vamos dizer assim, dissociar, né, a vida pessoal e da vida profissional. De quantas vezes a gente não traz um problema pessoal para dentro do ambiente de trabalho ou quando a gente leva para o nosso ambiente familiar um problema profissional. Como que a gente consegue equilibrar ter um equilíbrio saudável, vamos colocar assim, entre essa vida profissional e pessoal? Dá para fazer isso ou é utopia? A gente não consegue fazer essa separação tão fácil assim? Não dá para fazer. E isso é treino. Tudo que nessa vida é treino. Então, a gente começa pelo quê? Começa pela gente saber das nossas capacidades até onde eu posso ir. Então, eu só vou propor uma meta que eu possa alcançar. Então, se eu posso fazer daqui até aqui hoje no meu trabalho, é isso que eu posso fazer, então eu vou fazer isso aqui. Se eu posso fazer daqui até aqui, eu não vou conseguir fazer. Então, esse até aqui que eu não consegui fazer, eu vou levar para minha casa. Então, conhecendo os seus limites. Porque tudo que a gente não dá conta, a gente acaba levando para casa. Claro, diferente de você chegar na tua casa e conversar, meu dia foi assim, foi assado. Mas não levar a tua cabeça trabalhando. Eu saí do meu trabalho e tá aqui, eu cheguei na minha casa, mas eu tô trabalhando. Por quê? Porque eu não consegui dar conta do que me propus fazer. Porque talvez eu criei expectativas que eu fosse conseguir cumprir e não cumpri. Então eu vou levar o trabalho para casa. E eu chego em casa e eu não consigo fazer essa dissociação. Autoconhecimento, é treino diário. E você falando de treino é uma coisa que assim, isso eu vou falar por mim que eu aprendi a fazer. Às vezes ficava remoendo as coisas à noite, falava, bom, só vai dar para resolver isso amanhã às 9 da manhã. Então por que eu vou ficar agora acordado à noite ou preocupado à noite se só vai dar para resolver amanhã? Não vai dar para resolver agora mesmo, então é melhor desligar e deixar para resolver o problema no dia seguinte, né? E aí foi uma prática mesmo, né? Como você falou, foi um treino de começar a entender que não adiantava, então o dia seguinte, vamos esperar até o dia seguinte. Nada vai acontecer durante a madrugada, então, né? A noite e a madrugada, então vamos esperar o outro dia. É uma coisa mesmo de treinar. Eu achei legal quando você falou isso de treinar, porque a gente vai educando a nossa mente, né? E aí eu tenho uma pergunta para você. Na sua opinião, qual é o papel das empresas e dos gestores na prevenção e no gerenciamento da autocobrança e da ansiedade entre os seus funcionários e colaboradores? Como que a empresa e os gestores devem olhar para isso? As empresas, elas devem conhecer os seus funcionários. Já começa por aí.
sabendo os seus limites, as suas capacidades, o seu jeito de ser, porque nós somos diferentes, né? E eu vou dar a meta para aquela pessoa de acordo com o que eu sei que aquela pessoa pode cumprir. Eu vou estar fazendo reuniões, avaliações trimestrais, mensais, semestrais, como é que o pessoal está sentindo a empresa, como é que está a relação entre meus colaboradores, vamos comemorar pequenas vitórias com os meus colaboradores, vamos comemorar um aniversário, vamos comemorar as metas batidas, vou dar mais feedbacks, porque a gente precisa, né? Então, esse é o papel, olhar, acolher. Se o funcionário chega para ti, eu estou estressado, dar suporte a esse funcionário. Dar condições de ele ter uma hora de descanso, momentos de descanso durante a sua jornada de trabalho, de ele ter liberdade de escolher, agora é a hora que eu estou muito cansado, então eu vou tomar um café. Ter mais flexibilidade e um olhar individualizado para cada funcionário. Conhecer quem que trabalha contigo. Ô Paula, quando um colaborador percebe que ele está se autocobrando demais e de repente está ansioso, ele tem receio de falar isso para o gestor? Os gestores hoje, será que eles estão preparados para ouvir uma situação como essa? De que isso não é um mimimi, né? Igual o pessoal muitas vezes fala da depressão, né? De você chegar e falar, poxa, olha, acho que estou me cobrando demais, estou ansioso, estou acelerado, estou com... será que o colaborador, ele hoje já se sente confortável de dividir essa situação com o seu gestor? Na maioria das vezes, eu acredito que não. E na maioria das vezes, talvez ele não saiba reconhecer que ele está estressado. Mas o que acontece? O teu colega do lado vai ver. Com certeza, se você está com um nível de estresse muito alto, alguns sinais esse gestor vai ver, os teus colegas irão ver, você não vai produzir da mesma forma. Não tem como esconder, a gente às vezes esconde de nós mesmos, mas não tem como esconder quando nós estamos ruins. Porque a gente sabe quando a gente está bem e quando a gente não está. As sensações são diferentes, a gente passa uma coisa diferente e as pessoas notam. O teu gestor, ele vai ver que você não está produzindo. Ele vai ver que talvez você se atrase, que talvez você saia mais cedo, que talvez você está fazendo mais horários de folga do que faria, você não consegue parar, que você não consegue produzir. Por exemplo, se o gestor conhece o seu funcionário, ele sabe até onde aquela pessoa vai, o que aquela pessoa produz, e ele vai notar que é a pessoa que está acontecendo alguma coisa. E por isso que eu digo, a importância de você se conhecer e de você ter a capacidade. Nem todo mundo está bem sempre. E é por isso que nós nunca vamos chegar à excelência e à perfeição. Porque a gente depende de vários fatores. Né? Você não consegue sair de casa às 6 da manhã, sabendo que ao meio-dia você vai almoçar e às 18 horas você vai sair do teu trabalho e vai acontecer isso e isso. Não. Então, a gente não tem o controle. Mas é por isso que eu digo que é importante nos conhecermos, sermos verdadeiros, porque a gente não consegue esconder quando a gente está mal. A gente percebe dos nossos filhos, da nossa esposa, nos colegas, a gente sabe quando o colega está bem e outro colega não está bem, e o teu chefe vai ver. Então é melhor que você tome essa coragem e fale. Ô Paula, um dos fatos, óbvio que a gente está colocando você falando, o teu chefe vai perceber, ele vai notar. A queda de rendimento e de produtividade é um sinal, um alerta? É um alerta. E quando você está num nível de estresse e de ansiedade muito forte, você não vai conseguir
produzir que nem você fazia. Você não vai conseguir tomar as decisões que você fazia. Porque você não consegue, o nosso cérebro ele não consegue fazer as mesmas coisas que ele faria se eu estivesse bem. Isso daí tem a questão hormonal, né, que toda essa ansiedade gera, do sistema nervoso, porque o nosso sistema nervoso, nosso sistema simpático e parasimpático, ele está todo o tempo trabalhando, ou ele te puxa para a ansiedade, ou ele te puxa para a depressão. O que é que a gente tem que fazer, que é o meu trabalho que eu faço? É dar equilíbrio, nós precisamos ter equilíbrio. E quando nós não estamos em equilíbrio, a gente não consegue produzir da forma que produziríamos se estivesse. Bom, muito legal. A gente está chegando no final do nosso segundo bloco, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta com o terceiro e último bloco, batendo um papo ainda com a Paula e trazendo, obviamente, as notícias do mercado e o Drops de Marketing e Saúde. Não sai daí que a gente volta já. De volta com o programa ABC Marketing em Saúde. Como você sabe, neste último bloco a gente vai para o Giro de Notícias. Philips Foundation e SAS Brasil lançam um laboratório de inovação inédito no país para impulsionar saúde digital na atenção primária. O lançamento deste laboratório de inovação para educação e saúde digital marca um salto significativo no avanço da formação em saúde para regiões remotas do Brasil. Grupo Amil retoma a agência de publicidade interna ProMarket. Além do experiente time da empresa, a In-House ganhou reforço de talentos do mercado na volta do modelo que ajudou a construir uma das principais marcas do país. Liderada pelo vice-presidente de comunicação e marketing do Grupo Amil, Rodrigo Rocha, a ProMarket se estruturou para este novo momento, valorizando a experiência das equipes. Luiz Periart, diretor de marketing há 31 anos da empresa, comanda as áreas de publicidade, branding, criação, digital, mídia, eventos, patrocínio, CRM, entre outras. Enquanto Rani Alonso, diretora de comunicação há 30 anos na Amil, lidera a comunicação corporativa, relações com a imprensa e comunicação interna.
Valda estreia a campanha de reposicionamento de marca e busca se aproximar do público jovem. Marca do Grupo Eurofarma tangibiliza na nova ação os benefícios dos óleos essenciais das pastilhas. Demanda cresceu mais de 20% nos últimos 3 meses. Desenvolvida em formato de entretenimento, a campanha é intitulada Sitcom Gargantas de Valda, cujos personagens são 3 gargantas gigantes. Compostos por 3 episódios, os filmes de 15 e 30 segundos estarão nas emissoras de televisão abertas e nas telas de cinema, além de vários outros vídeos para os meios digitais, com produção pela No Candy e sonorizados pela Luca Libri. Vamos ver o filme? Gargantas Valda. Cadê minha Valda extra forte? Aí, acho que ele precisa de um própolis com gengibre. Chifre. Eu aceito a sua Valda. Garganta tá pegando? Vai que é Valda. Valda tem V-Fresh, uma poderosa combinação de ingredientes para aliviar a garganta. Garganta feliz, garganta voltou, a voz brilhou. Vai que é Valda. V-Fresh! Muito legal, né, pessoal? Então aí as notícias do mercado. Paula, para a gente encerrar o nosso papo, que conselho que você daria para os profissionais de marketing em saúde que estão se sentindo sobrecarregados pela pressão, pelas expectativas e estão sofrendo aí da ansiedade? Que procurem falar com seus superiores, falar com seus chefes, não se isolar, porque quem não tem problema, né? Todos temos problemas. E assim, ó, procurem um especialista, procurem ajuda. E uma coisa que eu digo assim, ó, não criem expectativas. Expectativas na vida, expectativa no trabalho. Claro, podemos sim melhorar, nós devemos nos esforçar para sermos melhores, mas chega no ponto que nós temos que ver o quanto que a gente está se esforçando, que está nos prejudicando ou não. Então, sem expectativas, nos seus limites, se conheçam. Nós temos a tendência a olhar o passado e a olhar o futuro. Nós precisamos ficar no presente. Uma das coisas que nos faz ter menos ansiedade é presente, focar no presente. O que eu posso fazer no aqui e agora? O passado já foi, o futuro virá. Vamos nos conhecer, vamos pedir ajuda se necessário, saber sim que somos únicos, saber das nossas competências para não ultrapassá-las, saber nossos pontos fortes. Quando nós recebemos um elogio, nós queremos receber outro. Mas às vezes nós não vamos receber um elogio, um outro elogio. Mas isso não quer dizer que nós não somos bons. Então, o autoconhecimento nos torna capazes de sermos menos ansiosos. Se nós não estamos conseguindo lidar com isso sozinhos, se nós não percebemos, vamos procurar um profissional para nos ajudar. Peça ajuda para o seu chefe. Não é mal nenhum. A gente tem medo, né, de admitir nossas fraquezas. Nossas fraquezas não quer dizer que nós não somos bons. Quer dizer que nós somos humanos, que nós não seremos perfeitos, não seremos excelentes, e ninguém será. Então, reconhecer o que somos, até onde podemos ir, e se nós não conseguirmos fazer sozinho, peçamos ajuda. Muito legal. Obrigado, viu, Paula, pela sua participação, por falar desse tema que é tão importante e aflige aqui os nossos profissionais de marketing e saúde. Obrigado, viu, pela sua participação. Obrigada a vocês. Foi um prazer enorme participar com vocês. E outra coisa, fiquem atentos aos sinais. O nosso corpo não mente. Fiquem atentos aos sinais. Foi um prazer ter estado com vocês e falar sobre esse assunto que é tão importante e que afeta muita gente hoje em dia.
Muito legal, obrigado, viu, Paula? Bom, e a gente continua aqui, você sabe que, né, no nosso terceiro bloco a gente sempre também traz o Drops em Saúde. Nesse ano, como você sabe, aconteceu mais uma edição da Feira Hospitalar e o nosso programa ABC Trade Show, que é o programa aqui da Vesa TV que cobre feiras, fez uma cobertura fantástica dessa feira. Vale, inclusive, você entrar lá no YouTube da Vesa TV e procurar por ABC Trade Show Hospitalar para você ver a cobertura completa, mas agora aqui no Drops a gente traz uma das entrevistas que nós fizemos lá no Hospitalar. Confira aí. Bom, pessoal, continuamos nesse especial do Hospitalar. E agora a gente está num stand muito legal, porque quando a gente fala, obviamente, da área da saúde, você pensa nos equipamentos médicos, até no mobiliário, nos insumos, mas você já parou para pensar na importância do piso, do revestimento de unidades da área da saúde? Pois é, a gente está no stand da Ace Revestimentos. Estou aqui com o Fábio Riston, que é o CEO da empresa. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Vamos falar um pouquinho do que é a Ace para quem não conhece. Tá. Nós estamos no mercado, né, há 27 anos, né, uma empresa brasileira, né, e importadora de piso vinílico, né. Nós não somos fabricantes, somos importadores, né. Então, uma das maiores empresas aí no segmento de vinílicos. Quando a gente fala desse tipo de piso, qual é a diferença na hora que a gente vai pensar, por exemplo, num hospital, numa clínica? Tem diferença o piso, o revestimento que a gente usa? Sim, sim, exatamente. Na verdade, o piso tem que ser homologado, né, e devido às exigências da Anvisa, né? Então, é um piso monolítico, né, um piso sem emenda alguma. Né? Isso para evitar a contaminação? Isso, a entrada de bactérias no contrapiso, enfim, N situações que há necessidade deste piso no caso. Quando a gente fala disso, como você falou, tem normas, né? A Anvisa determina essas regulamentações que vocês têm que seguir? É isso, ela determina, né, que é a questão desse piso monolítico, que não há necessidade não pode ter emenda alguma, que é o que a gente está vendo aqui no chão. Né, que essa emenda aqui, ó, né, a junção de uma manta com a outra, você tem que passar sempre um acabamento, um cordão de solda que nós falamos, né? E para isso ela não deixa entrar nenhum tipo de impureza, dejetos de alguns outros. Uma cirurgia, por exemplo, sangue, qualquer tipo, para não ter nenhum risco de bactéria. Tá? Contaminação. E contaminação, principalmente. Então, tem sempre que ter um trabalho bem feito, mão de obra especializada, toda... Eu imagino isso, quer dizer, eu ia perguntar aqui de duas coisas. Primeiro, da instalação, como que é feita, tem que saber fazer essa instalação, obviamente. E segundo, a limpeza, pode limpar normalmente, tem uma limpeza específica? É interessante falar. Nossos produtos, eles são amigos do meio ambiente, né? Devido aos tratamentos de superfície, que é o Evercare e o Protexol ou o Protexol 2, né? Você consegue apenas com pano úmido e detergente neutro limpar toda a sujividade, né, do ambiente ali onde foi derrubado algum tipo de substância química, algum outro dejeto que venha a ter caído, né? Que a gente fala assim, que elimina, né, quase que 100% das bactérias, de fungos, e, enfim, todas as outras anomalias no caso. E para instalar tem que saber como instalar por conta dessa coisa diferente. Sim, exatamente. Você tem que ter principalmente um tratamento no contrapiso, que é um autonivelante, porque se você vê ele depois contra a luz, você vai ver que ele pode, num contrapiso ele pode estar desnivelado, então você vai ver que ele está meio que com ondas, né? Então você tem que ter sempre aplicar uma base certa, um autonivelante, cola, e aí você vem com o piso. A gente poderia dizer, aí um leigo perguntando, que isso é um piso específico para hospital, para clínica? Sim, sim. É um piso específico, né? É um piso com alta performance, alto tráfego, né? A gente não falou isso, mas é um piso para alto tráfego. Então ele aguenta, com apenas 2 milímetros de espessura, ele aguenta um alto tráfego assim tremendo.
É um corredor de hospital, leito, centro cirúrgico, a gente tem piso para todas as áreas da saúde. Isso é muito legal, porque às vezes, né, pessoal, a gente nem imagina que tem isso, acha que é um piso normal, comum. E olha a importância de a gente ter desses mínimos detalhes, porque é o que ele estava falando aqui. O Fábio falou, é o alto fluxo, às vezes é a cama que é pesada, a quantidade de pessoas que passam, os equipamentos. Então, é um dado que às vezes passa desapercebido para nós que estamos utilizando o hospital, mas que é importantíssimo. Isso, né? Isso. Pra você ter uma ideia, uma característica, uma curiosidade, na verdade, é o peso de uma cama, né? Tem camas que chegam a pesar até 500 quilos sem o paciente. E aí você tem que ter um piso adequado, né, para você poder utilizar embaixo, né, de uma cama, esse trânsito de um equipamento, né, tomografia, tomografia, enfim. Então a gente tem sempre que trabalhar, né? A gente sempre vem o produto vem especificado para a gente e a gente tem sempre a melhor solução para o cliente, tanto o cliente final, que é o hospital, né, o comprador, o engenheiro, o arquiteto ali da saúde, como os próprios arquitetos da saúde. Isso é muito legal, porque o nosso canal, obviamente, como você sabe, é da área de negócios, né? E a gente, por exemplo, fala do arquiteto de varejo, né? Que é o profissional que monta os supermercados, as empresas de varejo. E aí o Fábio trazendo uma coisa, né? O arquiteto da saúde, né? O universo da saúde e o quanto ele é vasto. Bom, queria agradecer demais por ter recebido aqui a gente, trazer isso para que eu sempre falo, umas curiosidades que o pessoal nunca sabe que tem. E agora, com certeza, quando você estiver num hospital, você vai olhar para o piso para ver se não tem a mesma. É isso mesmo, isso mesmo. Depois que eu comecei a trabalhar no ramo, eu entro no hospital, a primeira coisa que eu vejo é o piso. É o piso. Legal, obrigado, viu, Fábio? A gente continua aqui no especial do Hospitalar 2024. Muito legal, né? Como eu disse, então, confira a cobertura completa que nós realizamos lá no Hospitalar com o ABC Trade Show lá no YouTube da Vesa TV. Legal? Bom, semana que vem a gente está de volta trazendo outro tema importante da área de marketing e comunicação para a saúde. Até lá!